louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, nesse mês de março a gente vai fazer uma exposição do livro de Ageu. Então, vamos abrir no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Oi? Está entre Gênesis e Apocalipse. Para não perder o costume, né, meus irmãos? Mas está ali no finalzinho do Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu. E eu vou ler com os irmãos na versão nova, Almeida atualizada, por motivos de simplificar um pouco as coisas, tá bom? E vamos ouvir então com fé a palavra do Senhor, que diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupas, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante dessas palavras duras do profeta. Que o Senhor venha derramar sobre nós graça para entendermos aquilo que é aqui exposto, Pai. Para que nós possamos nos arrepender daquilo que é preciso ser arrependido. Para que a gente possa colocar o Teu nome em primeiro lugar em nossas vidas. Que as palavras do Teu profeta possam vivificar os nossos corações por meio do Seu Santo Espírito. No nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. 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 Meus irmãos, eu fico pensando muito às vezes sobre as mentiras que a gente canta para Deus. Não estou falando quando a gente canta heresia, até porque espero que os irmãos não ouçam heresia e que a gente não cante heresia aí no nosso dia a dia, não é? Eu estou falando sobre quando a gente vem ao culto ou quando a gente está na nossa adoração diária e a gente canta coisas como: te adorarei, não importam as circunstâncias. E aí, a primeira circunstância negativa que acontece na nossa vida, a gente esquece de louvar. O louvor não vem à boca, a alegria parece que não está no Senhor. Ou então, quando a gente canta, né? Te servirei, custe o que custar. E aí, quando o evangelho começa a custar algo caro e precioso nas nossas vidas, a gente começa a dar aquela rateada. A gente vem, a gente canta, mas a gente às vezes não vive. E quando eu penso nesse descompasso sobre
aquilo que muitas vezes a gente quer dizer ao Senhor, a gente quer cantar ao Senhor, mas e aquilo que a gente vive? Eu penso que esse descompasso, na verdade, revela um problema do nosso coração. Revela a prioridade do nosso coração. Que muitas vezes nós não colocamos Deus no centro. Nós não colocamos Deus no lugar que é devido a Ele. E então, a gente diz que coloca. Mas quando a gente vive na prática, a gente não está priorizando Deus de verdade. Meus irmãos, nós somos criados por Deus. Fomos criados para a vida que Ele tem para nós. Nós recebemos por graça a maior bênção que nós poderíamos ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Que é o fato de que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E assim, ainda assim a gente faz tão pouco caso de Deus. A gente às vezes coloca Deus no lugar tão pequeno nas nossas vidas, como se fosse apenas uma agenda, como se fosse apenas algo que a gente entrega para Ele quando sobra tempo. A gente não prioriza tanto quem Deus é, nem a obra dEle. E o profeta Ageu, ele foi levantado por Deus para poder profetizar justamente contra esse sentimento. Justamente contra essa direção do coração do povo de Deus que não prioriza quem Deus é. Ele veio para nos mostrar o que de fato nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. O profeta Ageu, meus irmãos, ele era contemporâneo, a sua narrativa é contemporânea à narrativa dos livros de Esdras e Neemias. Um povo que havia presenciado um grande milagre. Um grande milagre. Eles haviam presenciado o retorno do povo. Eles, na verdade, não eram o povo que estava cativo e que retornou para a sua terra. Eles haviam experimentado esse milagre. A gente sabe pela palavra de Deus que o exílio foi talvez um dos piores momentos da história de Israel. O povo ali, durante os reinados, depois de Davi e Salomão, a coisa foi só desandando, o reino se dividiu e o povo foi cada vez mais se afastando do Senhor. Embora vez ou outra Deus levantava um rei que trazia o povo para de volta para os caminhos do Senhor, ainda assim o povo continuava a idolatrar outros deuses. Ainda assim o povo continuava a colocar outros deuses no lugar de Deus. Sacrificavam a Baal, a Asterote e outros deuses perversos. E o que acontece então é que Deus derramou a sua disciplina sobre o povo, usando a Babilônia, fazendo com que eles fossem levados cativos. E a Bíblia nos mostra como essa disciplina do Senhor foi dura. E eles então foram levados, arrastados, viveram ali na Babilônia quase que como escravos, durante 70 anos. Depois de 70 anos, Deus então faz um milagre maravilhoso. Deus faz com que a Babilônia caia na mão dos persas. E aquele outro povo, também um povo mau, mas menos mau que os babilônicos, abriu o coração para o povo judeu, abriu o coração para os israelitas. E Deus ali agindo, o livro de Esdras nos conta, né? Como Deus interviu milagrosamente, abriu o coração de Ciro, para que Ciro então permitisse que os israelitas voltassem para a terra. Não apenas que eles voltassem para a terra, mas também para que o próprio templo fosse reconstruído. O livro de Esdras, na verdade, nos mostra que um dos objetivos para que o povo voltasse ali era justamente a reconstrução do templo. Então Esdras nos conta que Deus levanta um homem chamado Zorobabel. Um homem que é descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, parte da dinastia e da linhagem do próprio Jesus, da linhagem messiânica. E ele é colocado à frente dessa missão de reconstrução do templo.
Mas Esdras também coloca para nós os muitos desafios que eles vivenciaram. Muitos desafios. Foi oposição por muitas frentes. Era a falta de recursos, era a oposição dos povos inimigos que não queriam que o templo fosse reconstruído, que tinham um certo ciúme dos persas estarem dando tanta abertura para eles. Era o fato de que Ciro morre, então o povo ali começa a conspirar, e o rei Assuero, provavelmente o mesmo Assuero da rainha Esté, proíbe então a construção do templo. Então, meus irmãos, Deus mandou o povo construir, e eles começaram a enfrentar muitas oposições. Estava ficando difícil demais, então o que eles fizeram? Eles perseveraram? Eles continuaram? Não. Eles pararam. E eles pararam durante 15 anos. 15 anos com o povo sendo negligente para com o templo do Senhor, com aquilo que o Senhor os libertou e os chamou para ser e fazer. E é nesse contexto, então, que Deus vai levantar dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para poder impulsionar o povo e fazer com que eles abrissem os olhos para a reconstrução do templo, para o fato de que a obra de Deus, aquilo que Deus havia chamado eles para fazer, precisava ser feito. E assim, então, o profeta Ageu se levanta e ele direciona a sua palavra para todo o povo, mas também para dois líderes específicos, o Zorobabel, já falei aqui, o líder messiânico, mas também para Josué, aquele que era o sumo sacerdote, aquele que devia dar o direcionamento para os sacrifícios, para o encontro de Deus com o seu povo. E Ageu então é levantado para poder condenar o desleixo do povo, as faltas de prioridade do povo com relação a essa obra do templo. E a verdade aqui, meus irmãos, que Ageu quer fazer o povo refletir, é que a falta de prioridade para a construção do templo é a falta de prioridade para com Deus. E ele quer condenar essa falta de prioridade. Vamos ver como é que ele combate isso. Em primeiro lugar, ele vai mostrar como muitas vezes as nossas desculpas para não priorizar a Deus são esfarrapadas. Como as nossas desculpas são muitas vezes esfarrapadas, nulas. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? A fala de Deus mostra aqui um profundo desgosto, meus irmãos. Deus não fala para eles, meu povo. Deus fala, este povo. Este povo. É como se Deus tivesse, vocês estão tão errados, vocês estão com as prioridades tão complicadas, que eu nem sequer quero me associar com vocês. Porque o tempo todo Deus chama, este é o meu povo, não é? Mas Deus diz, este povo. Quase que dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com vocês. Essa palavra é dura. Mas isso também tem a ver com essas desculpas que eles dão. O povo aqui está dando uma desculpa. Ainda não chegou o tempo. Ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Como não era o momento? Como não era o momento de construir o templo? Deus não fez o milagre, Deus não agiu, Deus não fez grandes coisas, Deus não abriu o coração de Ciro, Deus não fez com que as portas ali se abrissem e eles pudessem retornar, Deus não havia ordenado, Deus não havia dito, reconstruam a minha casa. Como então não é o tempo? Como assim? De todos os sinais que foram dados, como você pode olhar para as circunstâncias e pensar, não, ainda não é o tempo de construir o templo do Senhor? Eles diziam, não. Eles estavam na cidade. Vai ficar claro aqui no texto que eles tinham os recursos.
Eles haviam começado a obra. Eles haviam começado algum trabalho ali. O que mais que eles precisavam para se convencer, meus irmãos? De que era a hora, de que o trabalho devia ser feito. Eles abandonaram a casa de Deus, eles abandonaram aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem, e eles criaram então uma falsa justificativa para abafar a voz da consciência. Como que a obra está lá em ruínas, o templo está lá em ruínas. O templo ficava no alto do monte. Eles olhavam todos os dias para cima, e eles viam ali ruínas e ruínas, todos os dias um lembrete de que a obra que o Senhor havia mandado eles fazer estava inconcluída, e eles diziam, não é o tempo, está difícil demais, qualquer problema a gente não vai conseguir resolver, percebe? Eles fizeram uma leitura errada, interpretaram as dificuldades como um motivo para desistir da obra de Deus. Meus irmãos, não são apenas os israelitas que inventam desculpas para não fazer aquilo que Deus pediu para ser feito. Nós também, não é? Quais são as nossas desculpas? Pastor, ainda não é a hora, não é o momento, eu não amadureci ainda, eu não estou preparado, eu não tenho tempo, eu estou apertado. E várias desculpas que nós damos para o Senhor, várias desculpas que nós damos para Deus, para desleixo para com Ele, para com a obra dEle. O quanto que a gente justifica quando a gente vê as necessidades da igreja, as necessidades do povo de Deus, as necessidades da obra do Senhor, e a gente não faz nada, e a gente não age. E o ponto aqui, que Deus quer mostrar, não é apenas que eles não estão enxergando direito, como se fosse um problema de visão. Mas Deus quer mostrar que essas desculpas nem sequer são válidas. Elas são esfarrapadas nesse sentido de que nem sequer elas são válidas. O povo diz, ainda não é tempo, não é? Mas aí Deus olha para eles e diz, tá, não é tempo de construir a minha casa, mas é tempo de vocês construírem e morarem em casas luxuosas, casas que estão perfeitas, cheias de glória, enquanto o meu templo, a minha casa está em ruínas. É tempo de vocês morarem nesse tipo de casa, de vocês terem esse luxo, enquanto aquilo que eu mandei para vocês está para ser feito ainda. É como se Deus estivesse dizendo para eles, para a minha casa, vocês não é tempo ainda, mas para a casa de vocês é tempo, para a morada de vocês é tempo. Aqui, meus irmãos, aqueles que regressaram da Babilônia, que tinham experimentado essa maravilhosa salvação, esse maravilhoso milagre do Senhor, eles estavam colocando, não o Senhor que os trouxe de volta à frente, mas eles estavam colocando as suas prioridades, os seus interesses, à frente dos interesses de Deus, à frente daquilo que Deus queria que fosse feito. Eles abandonaram a casa de Deus para investir nas próprias casas. Algumas traduções dizem aí, casas apaineladas. A palavra aqui no original, meus irmãos, tem um ar de requinte, de luxo, como se fosse colocar um forro, como se fosse uma casa que é bem detalhada nos seus acabamentos. O pessoal aí que constrói casa sempre diz, né, que o orçamento sempre extrapola na parte dos acabamentos, não é? É os acabamentos mais chiques, não é? E aqui, apaineladas, a palavra aqui, ela traz ali um toque de requinte e de luxo, que nem sequer era comum ver em palácios reais. Não é que Deus não está condenando que simplesmente eles foram construir a própria casa enquanto o templo estava em ruínas. Deus está condenando o fato de que eles foram construir a sua casa cheia de luxos enquanto o templo estava em ruínas. Sabe? É isso que Deus está querendo mostrar aqui. Casas de acabamento fino e caro, paredes amadeiradas e luxuosas, enquanto que o povo de Deus está sendo incoerente.
e não ser firme na obra do Senhor. Isso mostra que tinha sim recurso para a obra do Senhor. Se eles tinham dinheiro, se eles tinham recursos para poder construir suas casas com tanto luxo, como que eles não teriam dinheiro e recursos para construir a casa de Deus? Para fazer com que a casa de Deus fosse construída. Perceba, meus irmãos, o pecado aqui não é querer ter uma casa bonita. Não é isso que Deus está condenando. Se você tem uma casa luxuosa, não se preocupe. Deus não está condenando isso especificamente. O que Deus está condenando é a gente querer viver um luxo, é a gente querer colocar as nossas prioridades na frente de Deus, enquanto a obra de Deus está morrendo, ou enquanto a obra de Deus está ali, precisando da nossa tarefa, precisando do nosso dinheiro, precisando da nossa mão de obra, precisando do nosso tempo, enquanto a gente não gasta o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa disposição com isso. É isso que Deus está condenando. Deus está condenando pessoas que fazem investimento em suas próprias vidas, mas que não fazem investimentos no reino. Entende? Esse é o que Deus está condenando. E pense como isso é confrontador para nós, não é? Em várias áreas da nossa vida. Pensa, por exemplo, sobre como isso vai mudar o modo como a gente lida com o dinheiro, com os nossos recursos, com as nossas finanças. Será que nós temos sido fiéis nos dízimos e ofertas? Ou será que tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem gastado com nós mesmos? A gente às vezes não é fiel e pensa, mas vai fazer falta. Eu não consigo encaixar no orçamento. Eu não consigo colocar isso como prioridade. Será que nós temos sido generosos diante dos desafios e das oportunidades que o nosso dinheiro tem para nos dar? Porque, meus irmãos, Deus não te deu recursos, Deus não te deu trabalho, Deus não te deu dinheiro para você gastar com você mesmo somente. A gente às vezes pensa, né, que o oposto do roubo é o trabalho. Mas não é. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, diz assim: aquele que roubava, pare de roubar e trabalhe. Trabalhe para quê? Para que tenha com que acudir o necessitado. O que Paulo está nos ensinando ali é que o contrário do roubo é a generosidade. E mesmo que seu dinheiro tenha sido ganhado com o seu próprio esforço, com o seu próprio suor, se você não é uma pessoa generosa, você é um ladrão. E aqui eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Eu estou falando de todas as vezes em que você pode usar os seus recursos para abençoar alguém, para abençoar a obra do Senhor, para abençoar um missionário, para abençoar uma pessoa carente, abençoar uma pessoa que está passando por necessidade. E você não faz. Porque talvez você queira gastar tudo aquilo que você tem com você mesmo. E querer arrecadar dinheiro e arrecadar tesouros, juntar tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem corroem. Entende? Viver para o reino de Deus é a gente viver de uma maneira que os recursos que nós temos, aquilo que o Senhor graciosamente nos permite ter por meio do nosso trabalho, seja usado para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. E Deus quer nos ensinar isso. Será que Deus está satisfeito com o modo como a gente tem administrado os nossos recursos, com a nossa generosidade? Ou será que nós só estamos vivendo e investindo em nós mesmos, para nós mesmos? Entende? Também, imagine como isso muda o modo como a gente lida com o nosso tempo. Nós somos presbiterianos, né? Então nós acreditamos que o quarto mandamento nos ensina que domingo é o dia do Senhor. Então a gente já tem um mandamento de que um dia é do Senhor. E esse dia é o dia de vir ao culto e de trazer e prestar meu culto e meu louvor a Deus, não é? Reunido como congregação, reunido como povo de Deus. Meus irmãos, eu fico chocado. Eu fico muito chocado como nós, tantas vezes, somos negligentes para com o dia do Senhor.
Eu fico chocado sobre como muitas vezes isso é desprezado por motivos banais. Eu entendo que sim, existem motivos sérios e concretos para a gente não estar no culto, como algum problema de saúde, algum impedimento desse tipo, para acudir alguém que está necessitado. Mas muitas vezes a gente coloca tantas desculpas, estou cansado, não vou não. E aí você só adora Deus quando você está descansado. Recebi uma visita aqui de última hora. Meus irmãos, se você tiver intimidade com essa visita e ela não quiser vir no culto com você, toma a chave, fica aí, eu volto para o culto. É um compromisso inadiável. Entende? É um motivo sério, real. A gente às vezes despreza tanto o dia do Senhor. A gente às vezes despreza tanto isso. E olha, que eu estou falando do dia do Senhor, que talvez deveria ser o mais fácil quando a gente fala a respeito do nosso tempo, não é? Vou falar aqui então da nossa vida devocional. Do tempo que a gente gasta em leitura da palavra e oração. O tempo que a gente gasta com o Senhor no nosso dia. E que muitas vezes a gente despreza por causa da correria do nosso tempo, por causa da correria do nosso dia. Mas eu fico pensando sempre numa frase do John Piper, que ele diz que no juízo final, o tempo que nós gastamos nas redes sociais, nos nossos celulares, vai acabar com as nossas desculpas de não orei porque não tinha tempo. Entende? Às vezes a gente gasta o nosso tempo também só com nós mesmos, só para o nosso próprio entretenimento, para a nossa própria vida. Meus irmãos, os dias gastos somente com você, talvez são os dias mais mal gastos da sua vida. A gente não pensa sobre como o tempo é um recurso precioso que Deus nos deu. Um recurso para servi-lo, um recurso para amá-lo, um recurso para servir a igreja, o povo de Deus, um recurso para servir os necessitados, um recurso que a gente poderia estar usando para a glória do Senhor. Já diziam os sábios, não é? Não nos falta tempo, o que nos falta é prioridade. A gente sempre tem tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. A gente sempre arranja tempo para aquilo que a gente considera que é importante. Mas aí chega o dia do grupo familiar, não, vou fazer outra coisa. Chega o dia do culto, não, vou fazer outra coisa. Entende? Jesus foi claro quando disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente que anda na ansiedade de viver para nós mesmos, pensar em nós mesmos, querer tudo para nós mesmos, enquanto se a gente buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, o que comer, o que vestir, tudo isso Deus já está cuidando, não é? Salmo 127, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Busque em primeiro lugar, meus irmãos, o reino de Deus. Mas Deus não quer apenas mostrar como as nossas desculpas são esfarrapadas. Deus está aqui também querendo que a gente considere as consequências de colocar Ele em segundo plano. O modo como muitas vezes Ele nos disciplina e ainda assim a gente fica obtuso e duro para com essa realidade. Por 2 vezes aqui no restante do texto, Deus chama o povo a considerar aquilo que tem acontecido com eles. O ponto aqui, meus irmãos, é que o povo tem sido desleixado. E Deus derrama disciplina diante do povo. E o povo nem sequer está percebendo que aquilo que está acontecendo com eles é a disciplina de Deus. De tão duro que é o coração deles. Por isso que Deus diz, considera. Olha o modo como eu tenho agido com vocês. No versículo 6 aqui, ele usa 5 situações onde eles poderiam ver a mão de Deus corrigindo eles. Fala sobre aqueles que semeiam muito e colhem pouco. As plantações, eles estão ali se esforçando muito no trabalho da plantação, mas colhendo pouco. Fala daqueles que comem e não se fartam.
Estão ali comendo e continuam com fome. Aqueles que bebem e não se saciam. Aqueles que se vestem, que colocam ali as suas indumentárias para se aquecer do calor, mas não se aquecem, continuam com frio. E aqueles que recebem o salário e o perdem pelo caminho. Aqueles que têm ali uma bolsa furada. E aí eles colocam o dinheiro naquela bolsa, e então o dinheiro vai se escorrendo pelo caminho. Essa é a imagem que ele quer trazer. O que são essas coisas? Todas essas figuras falam de uma mesma ideia. A ideia de um descompasso entre o investimento e o resultado que eles têm. Eles estão ali investindo neles mesmos, em vez de investir na obra de Deus, não é? O que Deus está fazendo? Deus está minguando os seus esforços. Deus está minguando os resultados. Então eles estão ali investindo neles mesmos. Mas o investimento tem zero retorno. Eles perdem. Falta, acaba. Entende? E isso é uma disciplina que Deus está dando. O versículo 9 deixa bem claro isso, né? Vocês esperavam que fosse muito, mas foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Dissipou. Deus está fazendo o dinheiro não render. Deus está fazendo os esforços deles não renderem. Porque eles não estão preocupados. Os versículos 10 e 11 ainda nos mostram Deus falando que está retendo o orvalho que vai fazer frutificar a terra. Está retendo o fruto da terra para que não cresça muito. Há um período ali de seca, meus irmãos. É a disciplina de Deus agindo. E ainda assim o povo é duro. Mas a gente precisa ter um certo cuidado aqui com esse texto, para nós não mal interpretarmos. Porque Deus aqui não está ensinando uma espécie de teologia da prosperidade, no sentido de que, vocês não investem no meu templo, então eu não vou investir na vida de vocês. Ou, se vocês investirem no meu templo, então eu vou investir na vida de vocês. Não. Não é isso que Deus está ensinando aqui, de maneira nenhuma. O que Deus está fazendo é justamente educando o povo, para que eles entendam como Deus está se sentindo. Como Ele, que é o Senhor e Criador de todas as coisas, se sentem quando o povo é desleixado para com Ele. Porque afinal, se Deus não é uma prioridade para o povo, então por que o povo seria uma prioridade para Deus? Entende? É esse o sentimento que Deus quer passar nesse texto. Se vocês não me priorizarem, então por que eu priorizaria vocês? Por que eu os abençoaria? Entende? É isso que Deus está ensinando aqui. Deus está vendo o povo ter recurso para fazer a obra e não fazendo. E ainda assim deixa ela em segundo plano. Então Deus tira os recursos para que o povo entenda e se volte ao Senhor. Entende? O povo estava entregando era qualquer coisa para Deus. Deus queria os animais puros para o sacrifício. Eles entregavam os piores. Eles estavam entregando o pior que tinham, enquanto gastavam vivendo para si mesmos. Então, por isso que Deus assoprava, rejeitava, porque até quando eles davam para Deus, ainda assim, eles estavam pouco. Então Deus está rejeitando a obra deles, está aspirando, porque Deus quer as primícias, Deus não quer a sobra, porque Deus não precisa de nada, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus não precisa de nada nosso. O que Deus quer então? Deus quer prioridade, Deus quer fidelidade, Deus quer que o seu povo seja fiel, Deus quer que o seu povo seja constante, Deus quer que o seu povo de fato esteja unido a Ele. Coloque Ele no centro da vida deles. Eles esqueceram de que tudo aquilo que eles tinham, e há pouco tempo eles tinham voltado, meus irmãos, para uma obra graciosa de Deus. E eles aí se esqueceram que tudo aquilo que eles tinham é do Senhor, é Deus que deu, é Deus que proveu, é Deus que cuidou, é Deus que pela divina providência fez com que a gente pudesse obter essas coisas. O que precisa ficar claro, meus irmãos, é que quando Deus traz disciplina para nós, quando Deus faz conosco algo como Ele fez com o povo aqui, nunca é para o nosso mal.
Porque quando Deus traz disciplina para nós, não é para o nosso, não é para que a gente seja destruído, não é para que a gente seja abatido e para que a gente fique no chão. Não, Deus faz isso para a nossa própria restauração. Quando Deus traz disciplina para nós e sobre o seu povo, Deus quer que a gente seja restaurado. É porque Ele nos ama, é porque Ele quer corrigir os passos, é porque Ele quer corrigir as nossas prioridades. E se a gente entende isso, a gente entende então que não é uma barganha com Deus, mas que é Deus trazendo e nos vivificando, e Deus nos chamando de volta para casa. Isso fica muito claro quando a gente começa a entender por que Deus quer prioridade na reconstrução do templo. E a gente precisa entender isso aqui, sobre por que o templo é um tema central no livro de Ageu. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender mais nada aqui nesse livro. Porque o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos céus e terras, a gente sabe que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então por que Ele está tão irado, tão nervoso com o povo, porque eles não constroem o templo? Por quê? E aí a gente precisa voltar lá na história de Israel, não é? Porque, meus irmãos, quando Deus criou o homem, Deus colocou ele num jardim, não é? O jardim do Éden, o jardim da presença. E Deus estava ali presente com o povo todos os dias. Na viração do dia, o Senhor ia lá encontrar o homem, encontrar a mulher, para com eles ter comunhão. Uma comunhão maravilhosa. Mas ali no jardim, homem e mulher pecaram, então foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. Desde então, o pecado nos tornou errantes nesse mundo. Desde então o pecado nos deixou sem lar, sem casa, sem uma habitação segura para estar diante de Deus. Mas Deus, que é um Deus de amor, Deus que é um Deus de graça, é um Deus que é obstinado a estar no meio do seu povo. Deus, apesar do nosso pecado, ainda assim nos amou e ainda assim quis nos salvar. Então Ele escolhe um povo, o povo de Israel. Tira esse povo da escravidão que eles estavam no Egito. E então eles são libertos. E a grande obra da salvação de Deus começa neste mundo. Ele chamou um povo. E ali no deserto, meus irmãos, às vezes a gente pensa que o tema central do livro de Êxodo é a saída do povo do Egito, não é? Não é. Já repararam que Êxodo resolve em quase 10 capítulos a saída do povo do Egito? Depois são quase mais da metade do livro só falando sobre detalhes da construção de um tabernáculo. É porque o tema central ali é o tabernáculo. Êxodo está fechando a história de Gênesis. O povo, homem, foi expulso do jardim do Éden, não é? Mas agora Deus está trazendo a realidade no meio de um povo do deserto, um tabernáculo, uma casa móvel, onde o povo vai andar e Deus vai estar andando no meio do povo, naquele tabernáculo. Naquele tabernáculo, Deus está ali no meio do povo, com a sua presença abençoadora, os fazendo ser vivificados, com a sua presença no mundo. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo, abençoando, consolando, transformando, fazendo com que eles tivessem essa dimensão de quem Deus é e de que Deus está constantemente perto deles. Entende? Esse é o papel do tabernáculo, esse é o papel da presença de Deus. E a história então vai prosseguindo, e nos tempos de Salomão, o tabernáculo se torna um templo feito de pedras, não é? Uma casa de oração para todas as nações. E ali então, aquele templo é o lugar onde Deus abençoa o seu povo, onde Deus mostra a sua presença, onde isso se torna uma realidade vivificadora no meio do povo. Entendem isso? Então, quando o templo é destruído, é como se a presença de Deus fosse afastada daquela região. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, nos mostra aquela visão que a gente acha meio estranha, né? De um trono sendo segurado por anjos que têm vários olhos, um trono que vai se movendo. E o detalhe importante daquele texto é que o trono de Deus está saindo de Jerusalém. É como se o profeta estivesse dizendo: olha, a presença do Senhor não está mais aqui, o templo foi destruído.
Então, por isso que quando o povo retorna, o povo tem a graça de retornar, Deus quer que a primeira coisa que seja construída é o templo. Porque ali está sendo restabelecida a marca da presença de Deus. O fato de que Deus agora vai ter a sua presença abençoadora no meio de nós. No meio do povo. Então aquela casa de Deus é colocada. Deus não é um Deus mesquinho que fica bravo porque o seu templo não foi construído. Na verdade, Deus fica bravo porque o povo está desprezando a presença dele no meio deles. E mais do que isso, porque o templo não era para o bem do próprio Deus. Deus não queria o templo para o bem dele mesmo, mas Deus queria o templo justamente porque o templo era um modo dele abençoar o próprio povo. Porque sem a presença de Deus, quem nós somos? Sem a presença de Deus, o que podemos fazer? Então, quando Deus briga com o povo, disciplina o povo, é para o bem do povo, para que o povo entenda que a presença de Deus é a abençoadora na nossa vida. Como que a gente pode viver longe da presença do Senhor, longe da presença dEle? Entende? É isso que Deus quer nos ensinar. Desprezar o templo era desprezar a presença, era desprezar o fato de que Deus está no nosso meio. Do que adianta ter uma vida cheia de recursos se a gente não coloca Deus em primeiro lugar? O que adianta morar numa casa luxuosa se a gente não tiver a presença de Deus no nosso meio? O que adianta? Toda essa história me faz pensar, meus irmãos, e nos leva ao ponto em que esse novo templo foi também desnecessário. Foi destruído ali pelos romanos depois. E por que ele se fez desnecessário? Porque o Deus que estava obstinado a habitar e ter a sua presença no meio de nós, a palavra de Deus diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quando João escreve isso, a palavra que ele usa para habitar é tabernacular, se fazer tabernáculo, como que se Jesus fosse agora aquele mesmo tabernáculo do deserto no meio de nós. E a graça de Deus nos mostra então que o Deus que quer a sua presença no meio do povo, se faz homem, se faz presença no nosso meio por meio de Jesus. E é por isso que a gente não tem mais templo. Esse espaço que a gente reúne não é um templo. Nós não temos mais templo na nova aliança. O templo foi destruído, porque o novo e verdadeiro templo é Jesus. É Jesus, e Deus se faz presente em nosso meio quando nós, crendo em Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e agora nós somos casa de Deus. Nós estamos agora com Deus morando em nossos corações. Entende? Essa é a promessa da palavra do Senhor. De que a presença de Deus abençoadora está disponível a nós pela fé, por meio de Jesus. Mas ainda assim, meus irmãos, a palavra do profeta Ageu é necessária. Porque a palavra do profeta Ageu nos lembra que mesmo tendo Espírito Santo em nós, mesmo tendo Jesus já vindo e nós crendo nele, nós ainda assim podemos desprezar a presença do Senhor. Nós ainda assim podemos desprezar a presença de Deus. Deus se faz presente quando nós nos reunimos aqui. O seu povo, o novo templo do Senhor, a sua igreja reunida. Deus se faz presente diante dessa mesa. Não é a promessa de Jesus? Nós cremos que esta mesa, quando a gente come desse pão, bebe desse cálice, nós estamos celebrando a presença de Jesus no nosso meio, que espiritualmente Ele está presente, e essa é uma promessa do Senhor. E a gente despreza a presença de Deus quando a gente participa indignamente dessa mesa, ou quando a gente nem sequer participa.
A gente despreza a presença do Senhor quando a gente despreza o culto. A gente despreza a presença do Senhor quando a gente despreza a comunhão com os irmãos. A gente despreza a presença do Senhor quando a gente despreza a obra para a qual Deus nos chamou. Entende? Desprezar a presença do Senhor é desprezar a santidade, a comunhão dos santos, a oração, o dia do Senhor, a mesa do Senhor. Todos esses momentos que são tão preciosos e singelos na nossa vida e que Deus se faz presente de maneira tão real e verdadeira. E a gente pode desprezar isso. É por isso que eu queria te perguntar diante dessa mesa. Deus tem sido uma prioridade para você? Será que quando a gente vem cantar para o Senhor, estamos cantando mentiras para Deus? Será? Talvez Deus não seja prioridade na sua vida. Você tenha percebido isso. Meu irmão, minha irmã, se esse for o seu caso, eu queria te lembrar da graça de Deus. Essa mesa aqui diante de nós, esse pão, esse cálice, nos lembram justamente da morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos lembram do dia em que Ele morreu pelos nossos pecados, em que Ele foi moído pelas nossas transgressões, inclusive a transgressão de não colocá-lo em primeiro lugar. E essa mesa é um chamado de volta para Ele, é um chamado para celebrar a aliança novamente. Para a gente pensar, Deus, talvez eu não tenha sido, ou não tenha sido a maior prioridade da minha vida, mas a partir de hoje é o momento de eu me arrepender e agora fazer com que seja, ser transformado, para que a disciplina do Senhor acabe sobre as nossas vidas. Capítulo 2, Ageu vai dizer isso. Quando o povo muda e constrói o templo, ele vai dizer: a partir de hoje vai haver chuva. A partir de hoje vão render os seus esforços. Coloque-se diante de Deus agora. Baixe sua cabeça e fale com Ele. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Diante da Tua palavra que é fiel e verdadeira. Diante das Tuas promessas. Diante dessas palavras que apontam para o nosso coração. Deus, venha nos perdoar da nossa negligência, Pai. Venha nos perdoar do nosso pecado de não colocar e não levar a sério a Tua obra, de não levar a sério aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Nos perdoe, Pai, porque tantas vezes, de tantos modos, nós temos sido negligentes para com o Senhor, com a Tua palavra, com o povo de Deus, com a obra do Senhor. Vem trazer sobre nós arrependimento real e verdadeiro, porque tantas vezes somos assim. Ó Deus, vem vivificar os nossos corações diante dessa mesa, diante desse lugar aqui em que o Teu Filho Jesus está espiritualmente nos consolando e vem trazer um renovo da aliança sobre nós. Aqueles irmãos que estão desanimados da obra do Senhor, que o Senhor esteja animando, Pai. Aqueles que estão firmes, continue os mantendo firmes na obra do Senhor. Aqueles que nem sequer, ó Pai, estão aqui tendo uma aliança com o Senhor, que o Senhor os encoraje a fazer essa aliança e a ter esse renovo do Senhor, ó Pai. Não nos deixe viver as nossas vidas como igreja, como parte do povo do Senhor, somente para nós mesmos, mas nos faz viver para Ti, Senhor. Nos faz acender a chama do Senhor, a chama da Tua presença, e que nós não desprezemos essa presença, mas que nós a cultivemos diariamente com os meios de graça dados pelo Senhor.
que essa chama fiel e verdadeira possa aquecer os nossos corações. No nome do Senhor Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor? Queria chamar aqui o Ministério de Louvor, os nossos diáconos e os nossos presbíteros para tomarem assento. E também chamar o pastor Milton para nos conduzir nesse momento.